Olá, paz e bem ao seu coração. Eu sou o pastor Sérgio Fernandes e é uma alegria e ao mesmo tempo um privilégio saber que posso nesse momento falar com você através desse canal do YouTube, que foi criado com o objetivo de compartilhar um tempo de reflexão com base na palavra de Deus. E como eu tenho dito ao longo dessas transmissões que tenho feito, sem rodeios, indo direto ao ponto. Por isso eu quero já convidá-la, se você tiver uma Bíblia, que abra a sua Bíblia comigo em um dos salmos mais queridos e mais conhecidos, que é o Salmo de número 23. Se você tem algum aplicativo da Bíblia no seu smartphone, você também pode acessar, se assim desejar. E eu quero ler apenas o versículo de número 4 desse salmo cuja autoria é de Davi. Davi, quem compôs mais da metade dos salmos na Bíblia, há quem diga que foram mais de 70 salmos que Davi compôs. Davi foi poeta, foi rei em Israel e foi pastor de ovelhas. E penso que foi dessa experiência que ele teve há muito tempo como pastor de ovelhas que ele, inspirado por Deus, compôs esse salmo para de alguma maneira descrever, revelar o tipo de relacionamento que ele tinha com Deus. Davi se sentia em relação a Deus como uma ovelha e que Deus era o seu pastor. E que como uma ovelha, Davi se sentia debaixo dos cuidados e da proteção de Deus. Penso que foi por esse objetivo e com esse objetivo que Davi compôs esse salmo inspirado por Deus para falar do cuidado que Deus tinha em relação a ele, Davi. Esse salmo, sem dúvida nenhuma, é um dos mais queridos da Bíblia, um dos mais conhecidos, e eu quero me deter apenas e tão somente nessa expressão que aparece aí no versículo de número 4, quando Davi disse o seguinte: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Que Deus nos abençoe através da leitura dessa palavra e da reflexão que vamos fazer nesse momento. Alguns estudiosos, alguns intérpretes da Bíblia, imaginam que quando Davi falou a respeito dessa experiência do Vale da Sombra da Morte, ele estava se referindo a uma conhecida estrada que ligava Jerusalém a Jericó e que era uma estrada muito perigosa. Nela havia muitos abismos e também era uma estrada perigosa pelo fato de que tinha muitos assaltos, ocorriam muitos assaltos por ali. Então, alguns estudiosos, alguns comentaristas bíblicos entendem que quando Davi utilizou essa expressão Vale da Sombra da Morte, ele não estava necessariamente falando da experiência ou daquela experiência que todos nós, ainda que não queiramos, vamos um dia ter que experimentar, que é a experiência da morte. Porque, como disse o escritor do Eclesiastes, há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. E ele diz que há tempo de nascer e também há tempo de morrer. Mas os estudiosos dizem que Davi estava se referindo, nessa expressão Vale da Sombra da Morte, a essa região perigosa, que era um caminho quase que obrigatório para quem fazia esse trajeto de Jerusalém até Jericó. Mas eu penso que essa expressão Vale da Sombra da Morte, ela tem um significado muito mais profundo e pode ser aplicado de uma maneira muito mais profunda da qual talvez Davi tenha imaginado. Não importa, independente qual seja a visão que Davi tinha em mente, se ao utilizar essa expressão ele estava, como dizem esses estudiosos, se referindo a esse local, a essa estrada perigosa, ou se ele estava tendo em mente essa experiência da morte. O fato é que o Vale da Sombra da Morte tem muitas possibilidades hoje. E pode significar algumas das experiências mais difíceis e dolorosas que nós podemos experimentar durante a nossa jornada aqui na Terra. E eu anotei algumas delas aqui. Por exemplo, o Vale da Sombra da Morte
pode significar aquele momento da vida em que nós temos a sensação de que o nosso fim está próximo. E aí eu estou falando mais precisamente aí nessa experiência literal da proximidade da morte mesmo. Nós enfrentamos o vale da sombra da morte quando nós percebemos que a morte ainda não chegou, mas a sombra dela está próxima. Já nos cobriu, inclusive. O vale da sombra da morte é quando pode ser interpretado quando a gente está percebendo que o fim da nossa jornada está próximo. Ele ainda não chegou, mas está perto de nós. É quando a pessoa enfrenta aquela realidade que é maior do que as suas forças, que é maior do que a sua capacidade e que leva ou a leva a chegar à seguinte conclusão: ou Deus coloca a tua mão sobre essa circunstância, sobre essa situação, ou então chegou o meu fim. Mas em segundo lugar, o vale da sombra da morte pode significar ou pode representar aquela situação em que nós estamos como que encobertos por uma escuridão que simboliza uma desorientação. Você já passou por um momento assim que você não sabia o que fazer? Já esteve enfrentando uma situação de confusão, de desorientação em que você não conseguia entender as coisas? Essa situação da vida em que nós não sabemos qual o próximo passo a dar. Essa situação em que parece que as trevas tomaram conta da nossa vida e a gente está como que tateando no escuro, sem saber para onde ir. Esse tipo de experiência pode sim ser apresentada como o vale da sombra da morte. É aquele momento da vida em que nós perdemos o senso de direção e a capacidade de perceber, de enxergar as coisas de um modo claro. É um tempo de sombra, é um tempo de escuridão. Mas esse vale da sombra da morte, em terceiro lugar, pode significar aquela circunstância na qual nós estamos mais vulneráveis à tentação. É quando chega aquele momento em que nós nos sentimos mais suscetíveis à tentação e a voz do mal, a voz do tentador chega sussurrando aos nossos ouvidos e dizendo coisas do tipo: você não precisa passar por esse sofrimento. Você não precisa ficar nessa situação. Eu tenho alternativas, eu tenho atalhos. Já que o Deus que você serve não te ouve, já que o Deus que você serve está demorando tanto para responder a sua oração, eu tenho uma solução. Só que essa solução é a solução que está vindo do mal. É a solução que está vindo do inimigo. E que nos apresenta no final um caminho que é um caminho de morte, de destruição. No livro do Apocalipse, ou melhor dizendo, no livro de Provérbios, no capítulo 14, versículo 12, está escrito que há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são caminhos de morte, são laços de destruição. Quarto lugar, o vale da sombra da morte pode significar aquela situação que nos deixa paralisados de medo. Aquela situação que nos prende, que nos imobiliza. E que vai tomando conta da nossa alma, do nosso ser, nos amedrontando, principalmente no que diz respeito ao futuro, a preocupação com amanhã. E essa situação nos amedronta porque nós estamos diante do desconhecido, estamos diante do imprevisível. O fato é que eu poderia ficar aqui multiplicando as várias possibilidades do que pode significar em nossa vida essas experiências que nos achatam, que nos encurralam, que nos provocam pavor, que nos angustiam e que nós podemos muito bem, ao olhar para elas, dizer o seguinte: olha, esse é o meu vale da sombra da morte. Agora, diante dessas situações, a grande questão
que precisa ser respondida não é saber se nós vamos ou não passar por um momento assim. Porque esses vales, essas experiências que nós chamamos de vale da sombra da morte, são inevitáveis. É impossível nós vivermos nesse mundo sem ter que enfrentar algum momento em que a gente possa chamar de vale da sombra da morte. Jesus, quando esteve aqui, disse aos seus discípulos o seguinte: no mundo vocês terão aflições. Então, dentro desse pacote, pode-se assim dizer, de aflições, nós podemos colocar sim essas experiências em que pessoalmente, particularmente, nós podemos dizer o seguinte: olha, eu estou atravessando o meu vale de sombra de morte. Então a grande questão que nós precisamos responder é a seguinte: de uma vez que essas situações são inevitáveis, como é que a gente reage a elas? Qual deve ser a nossa atitude ou as nossas atitudes quando estamos atravessando pelo vale da sombra da morte? E aí eu quero destacar duas delas. A primeira é que quando a gente estiver atravessando o vale da sombra da morte, nós devemos encará-lo de frente. Quando o vale da sombra da morte chegar na sua vida, não procure atalhos. Não tente evitar o vale. Atravesse o seu vale. É interessante notar que Davi, nesse texto, diz o seguinte: ainda que eu ande. Ele não disse assim, olha, ainda que eu pare, ainda que eu fique, ainda que eu me deixe imobilizar. Não, pelo contrário, ele diz, olha, o vale chegou e ainda que eu ande por ele, eu vou andar. Eu vou enfrentá-lo, eu vou encará-lo. A sabedoria popular diz que quando a gente tem um problema e fica parado olhando para ele, o problema vai crescendo como uma bola de neve. Mas se nós vamos em direção ao problema, nós não damos tempo para que ele cresça. Então, se você estiver atravessando agora uma experiência da sua vida muito difícil, extremamente dolorosa, da qual você esteja chamando de vale da sombra da morte, e há, por exemplo, alguns teólogos, alguns pastores que dizem que esse tempo de pandemia que nós estamos atravessando no mundo é um vale da sombra da morte. O mundo está passando por um vale da sombra da morte. E se você está vivendo um tempo assim, não tente fugir. Não se omita, não coloque desculpas. Não transfira responsabilidades. Enfrente esse vale, enfrente esse momento, por mais difícil que ele seja. Não fuja da sua realidade, porque quanto mais a gente nega a realidade que estamos enfrentando, mais adoecidos nós ficamos, inclusive emocionalmente, mentalmente falando. E uma segunda atitude que eu creio que nós podemos tomar quando estivermos diante do vale da sombra da morte é a atitude da confiança. De confiar na certeza de que nós não estaremos sozinhos nesse vale, de que nós desfrutaremos da companhia de Deus. Davi sabia que aquele que era o seu bom pastor estaria com ele no vale e que inclusive teria os meios necessários, os instrumentos necessários para conduzi-lo em segurança até o outro lado do vale. Por isso aqui no término do versículo 4 ele fala da vara e do cajado do pastor. E os estudiosos, os entendidos dizem que a vara e o cajado representavam não só um instrumento de disciplina que o pastor muitas vezes utilizava para fustigar e disciplinar a ovelha, mas também eram instrumentos de proteção. Eram instrumentos que o pastor usava para livrar a ovelha dos ataques dos lobos, dos ataques dos predadores. Era um instrumento que, inclusive, o cajado, o pastor usava quando a ovelha caía em algum buraco. O pastor usava aquela parte, aquela dobradura do cajado,
para poder então pegar a ovelha pelo pescoço e puxá-la, tirá-la para fora. Percebam que quando chega esse momento da fala em que Davi admite a possibilidade de atravessar o vale da sombra da morte, ele muda o seu discurso, muda a pessoa. Porque até então, Davi vinha falando a respeito de Deus, utilizando o ele. Ele me guia, ele me faz descansar, ele refrigera a minha alma. Mas quando ele admite essa possibilidade de passar pelo vale da sombra da morte, ele muda e diz o seguinte: tu estás comigo. Já não é mais o ele, é tu. Porque até então, até antes de falar dessa possibilidade de passar pelo vale da morte, Davi estava falando a respeito de Deus, por isso ele utilizava o ele. Mas quando chega esse momento, Davi começa a falar com Deus. Porque uma coisa é falar de Deus e outra bem diferente é falar com Deus. E eu acredito que através dessa expressão, tu estás comigo, que Davi utilizou, na verdade ele estava fazendo uma declaração de fé e uma revelação da sua comunhão com Deus. Senão vocês vejam, toda essa declaração resume o Salmo como um todo. Quando Davi disse, nada me faltará, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, é porque tu estás comigo. Quando ele disse, eu não tenho medo dos meus inimigos, que me olham com ódio, é porque tu estás comigo. Quando ele disse, eu sei que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, é porque tu estás comigo. Quando ele disse, enquanto eu viver, eu sei que habitarei na casa do Senhor, é porque tu estás comigo. Então, no vale da sombra da morte, nós podemos contar com a certeza de que desfrutamos da companhia de Deus. E que quando chegamos a essa experiência do vale da sombra da morte, nada mais é necessário do que a presença do Senhor. Eu quero concluir essa reflexão deixando aqui algumas razões pelas quais nós podemos ter essas duas atitudes que eu acabei de citar agora, sempre que estivermos passando por uma experiência que nós podemos chamar de vale da sombra da morte. E a primeira é que o vale da sombra da morte não é suficiente para nos afastar de Deus. Se você agora mesmo estiver enfrentando uma situação extremamente delicada, extremamente angustiante, em que você diz, eu cheguei no meu vale, saiba de uma coisa, essa situação não é suficiente para te afastar de Deus. Diante da possibilidade de passar pelo vale da sombra da morte, Davi disse, eu não terei medo, porque tu estás comigo. Não importa qual seja o perigo, não importa qual seja o conflito, não importa quão escura seja a estrada, Deus está lá. Não há um local que Deus não possa estar. Não há um local onde você esteja que Deus não possa estar. Então, não importa o que você fez. Não importa que essa situação da qual você está vivendo agora, que você está chamando de vale da sombra da morte, tenha chegado à sua vida ou tenha acontecido à sua vida por causa de decisões erradas que você tomou, escolhas erradas que você fez, não importa. O que importa é você saber que Deus está com você. Deus está com você nesse momento. E que, como disse o apóstolo Paulo em sua carta aos Romanos, nada pode
nos separar do amor de Deus. Mas em segundo lugar, eu penso que nós podemos ter essas duas atitudes quando a gente enfrenta o vale da sombra da morte, porque no vale da sombra da morte, Deus age em nosso favor, Deus age em nossa defesa. O mesmo Paulo, em sua carta aos Romanos, no capítulo 8, que eu acabei de citar agora, diz o seguinte, ou faz a seguinte pergunta: se Deus é por nós, quem será contra nós? Portanto, a presença e a certeza de poder desfrutar da companhia de Deus no vale da sombra da morte nos assegura também essa certeza de que lá Ele estará agindo em nosso favor. De que Deus é por nós. A presença de Deus no vale da sombra da morte pode até ser silenciosa, mas nós podemos contar com a certeza de que Ele está ou estará agindo em nosso auxílio. Por isso Davi disse: a tua vara e o teu cajado me consolam no vale da sombra da morte. Na vida nós temos muitos recursos. Nós podemos dispor de muitos recursos ou utilizar muitos recursos que podem nos ajudar no momento de dificuldade. Recursos materiais, recursos humanos, que são legítimos e que estão à nossa disposição. Mas nós não podemos jamais perder de vista que o nosso socorro sempre virá do Senhor, que fez os céus e a terra, como disse o salmista. Porque ninguém é mais poderoso do que o Deus Todo-Poderoso. Ninguém é tão compassivo e tão disposto a ajudar como o Senhor, que é o Pai Celestial, que cuida de nós, que nos ama. Ninguém pode oferecer um cuidado que só Deus pode oferecer. Por isso, mesmo quando a gente estiver atravessando pelo vale da sombra da morte, nós podemos descansar na certeza de contar com esse cuidado. O profeta Isaías disse a respeito de Deus o seguinte: desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Em todas as circunstâncias nós podemos contar com a certeza de que o braço do Senhor não está encolhido, de que os seus ouvidos não estão agravados para que não possam ouvir o nosso clamor. Em todas as circunstâncias nós podemos contar com a certeza de que os olhos do Senhor não estão como que tapados, fechados ou indiferentes, porque inclusive os seus olhos passam por toda a terra para se mostrar forte, principalmente aqueles que nele esperam e nele confiam. Então eu quero concluir essa breve reflexão dizendo o seguinte: se você estiver agora mesmo atravessando um momento em que você já identificou que é o seu vale da sombra da morte, saiba que esse também é um momento de um encontro com Deus. Que esse é também um momento em que você pode experimentar o braço forte do Senhor, que vem não para esmagar a cana que já está trilhada, quebrada, que vem não para apagar o pavio que está fumegando. Você pode contar com o braço forte do Senhor, que vem para restaurar, para libertar, para transformar. Eu concordo com um pensador quando disse o seguinte: a fé não nos exime de atravessar o vale da sombra da morte, mas com absoluta certeza a fé acende uma luz no vale e faz com que a travessia não seja marcada pelo medo, pela angústia, pela tristeza, pela solidão. A fé, no meio do vale,
Faz com que a travessia seja marcada pela reconciliação, pela comunhão, pela esperança em Deus. Ainda que pareça que Deus esteja calado, e pode até ser que Deus esteja em silêncio, ainda que pareça que os céus estejam fechados, saiba de uma coisa: Deus continua trabalhando a teu favor. Deus continua, inclusive, disposto a ouvir o teu clamor. E enquanto Ele lhe ouve, Ele trabalha. O vale da sombra da morte é um momento em que nós podemos experimentar, sim, o aperto, a angústia, mas ao mesmo tempo nós podemos contar com a presença daquele que é o nosso pastor. E como Davi, nós podemos dizer o seguinte: eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Receba essa palavra nesse momento. Qual tem sido o teu vale da sombra da morte? Talvez seja essa notícia que você recebeu de que a tua doença não tem cura. Talvez seja essa experiência dolorosa que você está vivendo de um divórcio. Talvez seja esse momento de perda. Seja qual for essa experiência que você já identificou como o vale da sombra da morte, creia. Deus está contigo. Deus é por você. Atravessa esse vale na certeza absoluta de que no vale você não estará sozinho. Na certeza absoluta de que você pode contar com o cuidado divino. Porque a vara e o cajado do Senhor, no vale da sombra da morte, servem para nos consolar. Que Deus abençoe você. Que Deus continue resplandecendo a luz do teu rosto sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Que o Senhor te dê a paz. Que o Senhor te livre de todo o mal. E que se ao atravessar pelo vale da sombra da morte, as dúvidas ou mesmo o medo ameaçarem assaltar o seu coração, que o Espírito de Deus te encha de confiança e de certeza de que você não tem motivos para temer, porque ao atravessar o vale da sombra da morte, você não estará sozinho. Deus te abençoe, em nome de Jesus.